Talvez você seja competente para fazer as coisas que você sonha, mas talvez isso simplesmente não seja o sonho de Deus para você. E eu acho isso tão importante porque às vezes a gente liga as nossas frustrações à nossa competência, né? Tipo, mas eu sou capaz de fazer isso. E não necessariamente aquilo que você é capaz de fazer é o lugar que Deus tem para você. Eu tenho dias que eu fico arrasada, que levantar da cama é difícil. Mas isso não quer dizer que eu permaneça nesse lugar, não é que a minha vida se resumiu a isso. E eu acho que isso vem muito da graça de Deus nesse ponto. Porque se não fosse o Senhor, talvez eu realmente vivesse nesse lugar. E às vezes a gente, com 20 e poucos anos, a gente imagina algumas coisas, né? Quando eu tiver 30, que tem até o vídeo, né? 30 é a idade do sucesso. Aquele filme, de repente, 30. 30 é a idade do sucesso. Quando eu fiz 30, eu fiz esse, na época era uma trend. E a gente tem algumas imaginações, alguns sonhos, algumas coisas que a gente almejava aos 20 e poucos ali na época de faculdade, ou até antes de chegar. Eu sempre comecei a almejar muito. 12 anos, a minha bebê, minhas bonecas eram minhas meninas. E às vezes a gente não conquista aquilo, mas por outro lado a gente conquista outras coisas. Coisas que talvez a gente nem imaginava conquistar. E aí, pessoal, mais um episódio que estamos aqui, de 15 em 15 dias, ansiando por este momento, por a chegada deste play, neste áudio, ou nesse vídeo onde você estiver conosco. E hoje nós vamos conversar sobre um tema que eu acho que é muito aí, paira muito na cabeça da turma 30+, né? Eu adoro isso. Sabia que eu gosto desse conceito de ser 30+? Eu gosto, não vou mentir. Millennials, estamos juntas. E aí esse conceito paira muito sobre a nossa vida porque é a vida que eu imaginei e a vida que eu tenho. Então vamos caminhar por esta conversa. E eu já quero logo fazer a primeira pergunta para vocês. Eu quero saber, quando vocês tinham 20 e poucos anos, né? Como é que vocês imaginavam que vocês estariam hoje? E qual foi a parte da realidade de hoje que mais surpreendeu vocês? O que é que vocês imaginavam e o que é que hoje mais surpreendeu? E aí? Temos alguém? Mulher, eu acho que tudo me surpreendeu. Eu acho que eu nunca imaginei. Eu nunca imaginei que aconteceria tudo que aconteceu comigo. Nunca imaginei viver tudo que eu vivi. Mas, de certa forma, como eu já estava até conversando sobre isso antes, eu tenho muita facilidade de contentamento. Então, por mais que tudo tenha mudado muito, por mais que as coisas não tenham saído, assim, nem no meu maior, na minha mais pessimista, eu imaginei que fosse perder uma filha, eu imaginei que fosse passar por um divórcio. Então, apesar de tudo isso ter acontecido, isso não gerou em mim nenhum tipo de frustração. Óbvio que tem o luto, tanto da separação como da perca da Sofia. Tem você lidar com essa ausência, mas nunca foi para mim um lugar de frustração. Um lugar de, não queria essa vida para mim, de essa vida não me pertence, não era a vida que eu sonhei. Eu nunca parei nesse lugar de frustração, de, não era isso que eu queria outra coisa. Na verdade, mesmo com, assim, minha vida nunca foi muito como eu planejei. E eu sempre me adaptei muito bem a isso. Então, eu acho que esse lugar de frustração nunca foi muito meu. Obviamente, né, são decisões que não geram resultados que você quer, você tem ali aquela fase de arrependimento, de se realocar naquele lugar, mas não é pra mim um lugar de frustração. Eu sempre quis ter muitos filhos. Conversava sempre quando eu era mais nova, assim, quer quantos filhos? Eu falava assim, 3, 4. A Duda até brincava, falando que eu ia precisar de carro de 7 lugares, que ainda bem que eu tava acostumada com carro grande, porque eu queria muita gente. E eu tô com 33 anos e agora sem nenhum, né? Que a única filha que eu tenho tá no céu. Mas pra mim não é uma frustração. É uma coisa que eu não planejei, mas não é um lugar de descontentamento. Então, eu acho que pra mim foi tudo muito diferente do que eu imaginei, mas não é uma frustração e tudo o que aconteceu, de alguma forma, me gerou coisas boas também. Né, de resiliência, de aprendizado, de descobrir coisas novas. Hoje eu faço coisas que eu não sabia que eu tinha capacidade de fazer. E aprendi a fazer e pude
lidar com pessoas e cuidar de pessoas que jamais eu teria acesso, tanto pelos lugares que eu morei enquanto eu estive casada, tanto como os lugares de vida que eu estive por conta do luto. Então, tudo é muito... eu aprendi muito com tudo que aconteceu e aprendi a me recolocar na minha própria vida com as frustrações e com as coisas que não deram certo. Eu acho que isso que a Paty compartilhou é muito graça, né? Eu acho que é muito difícil, assim, eu acho que quem conhece um pouquinho da história da Paty, se colocar no lugar dela e talvez tentar pensar e realmente se colocar e se sentir como ela se sente, né? Tipo, nesse lugar de contentamento, assim. Eu acho que pra mim, por mais que essa questão de ser contente, ela realmente tenha sido algo que é muito uma característica minha, eu tenho essa facilidade de realmente ser contente, mas eu acho que quando eu me coloco em situações extremas que eu não vivo, eu me vejo absurdamente frustrada, né? Claro que nós não sabemos como nós nos sentiremos até vivermos aquilo, se for o que o Senhor tem pra gente. Mas eu acho que esse compartilhar da Paty, eu acho que envolve muito essa graça de Deus, né? De realmente, assim, Deus derramou sobre ela uma graça de permanecer contente mesmo nos dias mais difíceis, né? E essa graça, ela tá disponível para todos nós, né? Para todos nós, para nossa vida, né? E eu acho que tem essa perspectiva dessa graça, né? De realmente ser contente e de olhar isso e de também trazer esse olhar, né, Paty? De que Deus, ele continua controlando a sua história, né? Deus permanece no controle de todas as coisas. Porque eu acho que quando a gente olha para os nossos desafios e para as nossas frustrações, quando a gente olha e vê assim, eu não tenho a vida que eu queria ter, né? Eu acho que às vezes a gente olha numa perspectiva muito egoísta, de que essa é a vida que eu sonhei, né? Eu sonhei individualmente. Mas quando nós olhamos e sabemos que, mesmo que a vida que eu queria ter não é aquilo que eu tenho, mas que Deus permanece no controle de todas as coisas, eu acho que se torna mais fácil, ou vou colocar de uma forma diferente, menos difícil ser contente. Porque eu acho que o contentamento não é algo fácil. E eu acho também que é importante colocar também que às vezes as pessoas acham que uma vida contente, uma vida sem frustração, é uma vida onde tudo dá certo, onde as coisas, onde você não tem dias difíceis. Não é porque eu aprendi a lidar com isso, que eu aprendi a me readaptar a isso, que não tenho dias que eu chore, que não tenho dias que eu sofra. Eu tenho dias que eu fico arrasada, que levantar da cama é difícil. Sim. Mas isso não quer dizer que eu permaneça nesse lugar, não é que a minha vida se resumiu a isso. E eu acho que isso vem muito da graça de Deus nesse ponto. Porque se não fosse o Senhor, talvez eu realmente vivesse nesse lugar. Sim. Talvez eu realmente vivesse esse looping de frustração, de não aceitar o que aconteceu, de não aceitar o rumo que a vida tomou, de não aceitar que as minhas escolhas não deram certo. E eu acho que é muito também da gente entender a graça de Deus mas também compreender o nosso papel na nossa vida. Sim. Que muitas vezes a gente coloca tudo na conta do Senhor e pronto. A gente não tem culpa de nada, a gente é um eterno sofredor, né? Que tá ali só sofrendo as consequências de algo que o Senhor planejou. Mas que, obviamente, nada acontece sem o consentimento do Senhor, sem a permissão dele. Mas muitas coisas que a gente passam pelas nossas decisões. Então, eu acho que a gente aprender a lidar com isso é também aceitar as nossas escolhas. Perfeito. Verdade. Eu acho que essa autorresponsabilidade, né? A gente ter responsabilidade sobre as nossas escolhas, sobre as nossas decisões. Às vezes, nós não temos a vida que nós queríamos ter, não é nem porque nós somos sonhadores demais, mas é porque talvez nós deixamos de dar alguns passos que nós poderíamos ter dado lá atrás. Sim. Né? Isso. E isso pra mim faz muito sentido, porque assim, as meninas sabem, e quem me conhece um pouco sabe que eu sou muito idealizadora, né? Assim, eu sempre imaginei uma vida e tal, uma coisa. E aí, a gente parando aqui pra pensar e compartilhar um pouco de bastidores com vocês, antes da gente começar a gravar esse episódio, eu tive uma grande crise aqui por esse tema. E é incrível. Isso. Porque é um tema que faz muito sentido pra mim, mas parece que é como se eu me visse em alguns momentos rodando ali ao entorno da frustração. Sabe aquela coisa que você vê a frustração, ela não faz assim tão parte mais de você, porque você já caminhou algumas coisas, mas você fica ali naquele entorno do abismo, né?
E aí, fechando aspas aqui do meu coração, eu tenho essa coisa, às vezes eu me abro assim, do nada. Aí, eu me perdi já, o que eu tava falando. Não, mas uma coisa que é importante, já que tu tá Tá falando bom, disso, que eu me acho de novo, vai. é que tu, às vezes, olha ali a frustração. É uma coisa que é importante, que eu achei muito, muito legal que a Paty trouxe, que é o seguinte. Eu sou bem resolvida com isso, mas tem dias que eu sofro. Sim. Porque parece que a gente chega num mundo ideal onde aquilo nunca mais vai nos afetar na vida. E o que a Paty passou são coisas extremamente profundas, que é impossível você não sentir, entendeu? Então, Vai quando ter a gente... reflexo pra sempre. É um reflexo para sempre. E assim, aí trazendo para as nossas vidas, né? Um pouco mais... a gente tem expectativas e a gente tem idealizações. A gente se frustrou por elas não acontecerem. Isso significa que eu vou estar bem com isso todos os dias? Não, vai ter dias que eu vou olhar e vou dizer assim, poxa, Deus. E se, né? Eu queria, né? Se, queria que aquilo acontecesse, entendeu? Então, assim, a gente não é robô. Eu acho que é uma coisa que é importante a gente colocar. Então, pra tu voltar aí. E eu acho isso bacana, a gente partir dessa perspectiva, porque a gente se coloca nessa posição que somos humanos, que estamos, sim, vivendo a nossa vida, né? A vida que nós temos, a vida que o Senhor que está no controle de todas as coisas nos proporciona, e que grandiosidade é isso, é ter um Deus que está no controle de todas as coisas, é ter um Deus que diz que sabe os planos que tem ao nosso respeito, né? Às vezes a gente tira um pouco esse olhar, mas aí focando na vida, né? Eu imaginava uma vida aos 20 e poucos anos, que em partes eu não tenho hoje, né? Mas em partes, o que eu tenho hoje, eu não imaginava. Então, assim, tem coisas que eu vivo hoje na minha vida, e aí aquele outro ponto, né? Qual ponto a realidade te surpreendeu? Na minha vida profissional, eu vivo algumas coisas hoje que eu não imaginava, assim. Eu imaginava com 30 anos ter um tipo de sucesso que não é o que eu tenho hoje. Mas hoje eu tenho um sucesso que eu não fui capaz de imaginar. Então, às vezes, eu paro, assim, para pensar, quando eu me encontro nesse lugar de frustração, é que, poxa, eu imaginei algo ao meu respeito, eu não tenho esse algo, mas eu tenho algo que eu nem fui capaz de imaginar. Então, eu acessei alguns lugares que eu achava que, assim, não é isso talvez o que Deus tem para mim. E aí o Senhor vem na sua graciosidade e me leva para esse caminho para dizer, filho, ó, tudo bem, embora você tenha imaginado isso aqui como uma grandeza ou como algo que você queira conquistar, eu tenho esse outro lugar aqui para você, porque vai fazer mais sentido eu te usar lá, eu fazer da pessoa que eu te fiz ser, florescer e frutificar ali naquele lugar. Então, esse ponto da pergunta, que a realidade que mais me surpreendeu foi nesses sonhos que eu não eram os meus, sabe? E eu me vejo muito assim, sendo confrontada às vezes pelo Espírito nesse sentido de que coisas que eu vivo hoje, que não foram capazes da minha mente dimensionar, que eram diferentes do que eu imaginaria, mas que são graça, que são favor, que são conquistas, que são, às vezes, aquele negócio que o povo, às vezes, diz até no Instagram, que você vive a oração de alguém, às vezes alguém orou por isso, né? Que eu não fui capaz de orar, mas que o Senhor me concedeu. Eita, foi bom. Eu acho que também tem uma questão, Babi, pensando aqui, né? Quando eu começo a pensar sobre as minhas expectativas e a realidade. Eu acho que é importante a gente até colocar, porque a gente tem falado dos 30 mais, mas eu lembro de conviver com 20 mais, que ficam sempre muito ansiosos pela nova etapa da vida. Então, acabar a faculdade e conhecer alguém, e casar, e ter filho, e enfim. Que é o normal, gente, né? A gente fala isso, mas assim, é normal. Qual é o seu normal? É pensar, você ali arranjar um emprego. Traçar, né? Traçar um caminho. É um natural. Até porque, às vezes, a gente se culpa muito, mas assim, é uma ordenança bíblica, né? A gente... fazer família. Enfim. E aí você vai estar lá e isso não acontece na idade que você esperava, né? E eu fico imaginando aquela história dos sonhos, né? Deus, ele foi brotando muitos sonhos dentro de mim que eu não tinha. Então, eu tenho experiências de viajar para fora, de fazer um intercâmbio. Eu lembro que quando eu fiz o intercâmbio, meu irmão disse assim para mim, a mamãe ia ficar tão orgulhosa de você agora, porque a minha mãe já é falecida, e na hora eu fiquei assim, caramba, é verdade, da onde eu saí, olha onde é que eu tô indo, né, vou viver isso e tudo mais. Então, às vezes a gente acaba assumindo um lugar de dor, de frustração,
e de paralisação. E aí eu acho que esse é o grande perigo da história, né? É quando você paralisa, é quando você não continua vivendo. Porque assim como você, eu tenho vivido coisas por quais eu não sonhei, mas que eu vejo a graça de Deus. E vejo a bondade de Deus, assim, de encontrar felicidade naquilo, né? Mas se a gente se frustra, se a gente só fica dizendo o que a gente não tem, a gente acaba ficando realmente amargurado. E às vezes esse ponto, acho que foi a Duda que tocou, e eu me lembrei que era uma coisa que eu queria falar, é sobre a gente às vezes não dar o passo que a gente precisava para conquistar aquilo que a gente... Eu já me vi muito nisso. E às vezes é um momento da gente parar e pensar assim, poxa, beleza, eu não tenho a vida que eu queria, ou que eu imaginei, ou não conquistei algo que eu pensei, mas será que não foi uma desídia minha, né? Será que não foi eu que deixei de lado aquilo ali? Será que eu abandonei porque não fazia mais sentido ou porque eu não queria gerar o esforço necessário para aquilo? E aí isso nos ajuda a sair desse lugar de frustração, porque me tira do lugar de vítima, de coitada, eu não cheguei nesse lugar. Para eu olhar para mim e dizer assim, não, eu não quis ir atrás. Eu queria muito fazer uma viagem internacional, mas eu não tirei o passaporte. Eu lembro que quando a gente foi para a África, eu tinha uma promessa de ir para a África desde os 14 anos. Eu só fui tirar o passaporte depois que a gente... ficou ali naquele negócio de vamos, tá perto, vamos tirar o passaporte, só vai se tiver o passaporte. Eu me lembro muito que o Caio disse, vocês têm passaporte? E eu, não. Pô, vamos tirar o passaporte. E eu, gente, básico, tirar o passaporte. E às vezes a gente ficava esperando assim, Um ato profético, né? Isso. Esperando ter o dinheiro pra fazer a viagem, né? Às vezes fica nessa expectativa. Não, eu preciso ter o dinheiro, eu preciso ter o planejamento, eu preciso saber o que eu vou fazer. Mas como é que você vai viajar sem passaporte? Isso. Exatamente. E aí é um passo que você dá, às vezes no escuro, mas é o passo que pode. Qual é o passo que eu posso dar hoje para conquistar aquilo que eu pensei? É esse passo. Então eu vou dar esse passo e vou sair desse lugar de vítima, de frustração, de olhar para trás, eu sou uma pobre coitada. E de ver o que eu estou avançando e o que eu estou tentando para chegar, né, a um lugar que eu almejo, a algum lugar que eu penso. Eu tive um pouco de dificuldade de tentar me encaixar aí diante dos comentários, mas é porque, assim, eu acho que se olhar para nós 5, assim como talvez qualquer pessoa que esteja ouvindo, nenhuma de nós tem exatamente a vida que planejou, que imaginava aos 20 e poucos que teria quando tivesse 30 e poucos. Não sei se algum de vocês está exatamente nesse lugar. Eu acho que não, eu não. E assim, não aconteceu, eu não passei por nenhuma grande perda. Acho que os principais planos da minha vida de me formar, casar, ter filhos, aconteceram, né? Mas tinham coisas assim importantes para mim, que tinham lugares que para mim eram importantes, que eu planejava estar e que eu não estive, que por um tempo foram frustrações, mas que realmente, assim, algumas coisas Deus deixou bem claro em vários momentos que não era um plano dele, era um plano que eu tinha feito, mas que não fazia parte do plano dele para mim. Um deles, inclusive, era ir para o campo missionário, todo mundo sabe, mas existem algumas outras coisas que ainda estão assim meio que na pendência, sabe? Então por exemplo, na verdade eu fui uma jovem e com 20 e poucos anos eu tinha uma vida ministerial muito ativa. E hoje é uma coisa que está bem dormente na minha vida, assim. Então ainda é algo que eu ainda tô e que de vez em quando eu tenho que revisitar esse lugar e perguntar, será que isso não é... Eu tô deixando de tirar o passaporte, sabe? Porque eu acho que também não é só simplesmente ficar esperando, né? Sim. Muitas coisas ficaram bem desorganizadas na minha vida familiar. A gente não é tão parado em um lugar só, o que dificulta um pouco a questão congregacional. A gente congrega, mas fica meio que lá e cá, em mais de um lugar, e que atrapalha um pouco. Mas eu também não posso usar isso como uma muleta, como uma desculpa. Então é um lugar que eu realmente tento revisitar com certa frequência. Eu não tenho isso como uma frustração, mas eu tenho isso como uma carta em aberto, sabe? Que de vez em quando é algo que eu levo em oração e que eu digo, Senhor, eu estou aqui. Bom, eu pelo menos acho que eu tirei meu passaporte. E de fato, assim, busco um direcionamento de como me portar, de como fazer. Onde o Senhor quer te né? Aonde o Senhor quer me usar. E aí, enquanto isso, eu não deixo de me sentir usada, porque na verdade eu sirvo a minha família, eu sirvo eu educo minhas filhas, eu tento trazer muito de algo... na verdade, eu tento dar propósito a tudo que eu faço. No meu trabalho, é um lugar que eu tenho muito espaço para usar de
de dons de Deus, de habilidades do Senhor para aliviar a dores de outras pessoas. Mas, assim, de fato, eu tenho lacunas na vida, e não só exatamente essa ministerial foi a que eu achei que valia mais a pena compartilhar, mas tem outras coisas mais pessoais mesmo, em termos familiares, no casamento. A gente tem pendências, lugares que eu digo, eu não cheguei lá ainda. Eu pensava que com 33 anos eu já teria chegado, entendeu? Mas é isso, embora foi um plano que foi frustrado, mas não é algo que me deixa viver frustrada. Eu não vivo frustrada com isso. Na verdade, eu consigo reconhecer todas as bênçãos e todos os presentes que o Senhor me deu, colocou na minha mão, e vivo isso muito contente, de uma forma geral. Então, eu acho que é um pouco disso, assim, é você saber ver o que está faltando, não se colocar numa posição de vítima sempre, porque eu acho que nem sempre a gente é vítima. Tem coisas que somos, de fato, né? Quando você tem uma grande perda, tem rasteira que a vida dá que tá totalmente fora do seu poder. Mas, na verdade, tem coisas que a gente precisa assumir a nossa postura, uma postura, a nossa identidade de filho de Deus, né? E ter ali uma postura ativa diante de algumas situações. E outras buscar mesmo um direcionamento de Deus, né? E o tempo de Deus para concluir certos projetos, digamos assim, para fazer acontecer certos projetos. Sim. Uma vez conversando com a Fiamma me disse uma coisa assim que eu acho que meio que abriu os meus olhos, né? A gente estava conversando sobre essa questão de filhos, e eu sou uma pessoa assim que eu gosto muito de ter decisões, né? Vou ter mais um filho, não vou ter mais um filho, vou fazer isso aqui, como se todas as coisas estivessem ali no meu controle. Luto um pouco com isso, né? Tenho essa dificuldade. E aí a Fiamma me disse uma coisa que eu acho que realmente assim abriu muito a minha mente. Ela disse assim, Duda, você não precisa casar com essa decisão. Né? E eu acho que isso tem muito a ver com essa questão dos nossos sonhos também. Eu acho que às vezes a gente sonhou coisas, sei lá, eu sonhei coisas com 20 e poucos anos, não me lembro de coisas absolutamente assim concretas, né? A Paty diz que é porque eu não me permito sonhar coisas que eu não consigo realizar, tá? Estou reflexiva sobre isso, vou pensar sobre isso. Gente, né? os bastidores, você não imagina. Mas eu acho que às vezes a gente tem sonhos aos 20 e poucos que aos 30 e poucos não são mais nossos sonhos, né? Verdade. E eu acho que entra muito nesse ponto que a Fiamma compartilhou comigo em outro momento sobre outra conversa, né? De a gente não casar, às vezes, ali com aquele sonho. Às vezes aquele sonho, ele faz sentido pra gente quando a gente tem 20 e poucos anos. Sim. E às vezes aquela vida que a gente sonhou com 20 e poucos anos, ela não vai ser a vida que a gente vai ter com 30 e poucos, porque não faz mais sentido. Aquilo não cabe mais ali na nossa vida. Não cabe, às vezes, com as nossas escolhas de vida, muitas vezes. Alguns planos com 20 e poucos anos você faz e você é solteiro. E aí, quando você casa, Perfeito. o sonho deixa de ser de uma pessoa, mas é o sonho conjunto, né? Exatamente. Como essa de estar no campo missionário, né? O chamado, ele não é individual, né? No momento que você casa ali, é uma família, é uma estrutura, né? O não que Deus me deu, nesse sentido, foi bem antes de eu casar, inclusive. Sim, né? sim. Eu tenho algo para falar sobre isso. Eu estava falando, inclusive, com a Babi nos bastidores, no WhatsApp, sobre essa questão. Que tem muita gente frustrada com um sonho que não é de Deus. Então você fica frustrado por não estar vivendo algo que Deus claramente não quer que você viva, né? E isso inclui, por exemplo, a Fiamma trouxe esse exemplo, né, do campo missionário, mas, por exemplo, essa história da família. Às vezes, essa família ideal que a gente tanto almeja, na sua realidade, não vai acontecer. Até porque, demograficamente, meu povo, vamos lembrar, né, não dá. Aqui no Ceará, principalmente. Não dá, Então, assim, às vezes você tem uma promessa de Deus, olha... Já aconteceu, assim, por exemplo, vou dar até meu exemplo pessoal. Teve uma época que eu tava muito sofrida, eu me apaixonei pra pessoa errada. Aí, podemos falar sobre isso em outro podcast. E aí eu comecei a orar assim, olha, eu não quero mais perder tempo com isso, né? Eu quero me gastar na obra. Eu sempre fui uma pessoa muito de servir. Comecei a orar por isso, né? Pra ser eunuca, assim, ó, intencionalmente. E aí Deus mandou parar minha oração. E ele disse que ele tinha sonhos que eu não tinha mais. Ele falou comigo desse jeito. Olha, eu tenho sonhos pra você que você não tem mais. Porque realmente eu já tinha largado mão da história da família. Sim, isso faz muitos anos mesmo. Uma hora vai acontecer, entendeu? Quando é que vai acontecer? Não sei. Então, mas assim, eu falo isso porque Deus falou comigo e porque eu sou bem racional. Nessa coisa eu fico tentando assim... o que é realidade, o que é entrar fé nessa história, né? Assim, o que é sobrenatural de Deus. Então, por isso que eu falo, né? Demograficamente não dá para todo mundo casar, para todo mundo já ficar ciente disso.
Mas assim, e outras coisas que talvez você que esteja nos ouvindo esteja frustrado e você não tem certeza que é algo que Deus tem pra você, né? Então, assim, se for algo que você já sabe que não é para sua vida, que não é aquilo que Deus planejou, peça ao Senhor para ir curando seu coração, trazendo paz, aliviando. Com o tempo, você vai conseguir superar isso, né? Mas não se prenda à frustração de algo que não é seu. Não tome posse daquilo que não é seu. Eita, menina, foi forte. É evangélica ela. Agora vamos para a próxima pergunta, que eu queria saber de vocês o que é que vocês consideram como bênção que não estava nos planos. Tem alguma coisa que não estava nos planos e que para vocês é bênção? E também se tem alguma coisa que é um peso entre a vida que você sonhou e a vida que você tem hoje. Existe alguma coisa? Pode ser os dois ou só um, se tiver só bênção, se tiver só peso. Legal. Eu trabalho hoje no ministério, né? Eu trabalho na igreja. E essa é claramente a minha profissão. Eu escolhi, né? Eu escolhi fazer publicidade e propaganda, mas ela foi claramente muito direcionada pelo Senhor e eu entendo que essa é a minha vocação, né? De comunicar o reino de Deus. Nunca sonhei com isso. Com meus 20 e poucos anos, eu imaginava assim que eu ia trabalhar como todas as outras pessoas no mercado de trabalho, lá fora, ganhar muito dinheiro, porque eu me acho muito capaz, né? E assim, eu acho que essa também foi uma frustração muito familiar, né? Nesse sentido de ter a expectativa dos nossos pais sobre a gente, né? De tipo assim, ai filha, mas você é tão capaz, você é tão boa nisso, por que você não faz isso, por que você não faz aquilo? Então eu acho que esse é um lugar, assim, tipo de bênção. Hoje eu vejo como uma grande bênção, assim, não só o fato de trabalhar dentro da igreja, né, num ambiente muito mais tranquilo, digamos assim, mas todos os privilégios que eu tenho de flexibilidade, de realmente... sei lá, tem coisas do meu trabalho que é ler a Bíblia, gente. Que maravilha, né? Que privilégio, de fato, é. Então, eu vejo isso como uma grande bênção. E que é uma bênção que não é para todos, né? Então, eu acho que esse é um ponto, essa questão profissional, né? Queria, às vezes, realizar mais coisas financeiramente falando? Gostaria. Mas isso não me frustra porque eu olho para essa perspectiva de bênção mesmo, assim, de realmente ver os meus privilégios, a minha flexibilidade, o tempo que eu posso estar com meus filhos. Eu consigo ver muito mais coisas positivas do que as frustrações que às vezes são tão mínimas e que dizem respeito a sonhos que parecem tão supérfluos às vezes. Uma coisa que talvez fosse uma frustração de um plano meu aos 20 e poucos anos e que hoje virou uma bênção é a questão profissional, né? Porque eu acho que a Duda principalmente acompanhou mais essa fase minha de querer fugir da empresa da família. Foi verdade. Eu parecia que eu queria fazer qualquer coisa, menos isso. Mas tudo te levava a estudar e a fazer coisas para isso, né? Sim. Eu tentei ir por um curso diferente, acabei indo para administração. Tentei entrar em estágios em outras empresas e nunca dava certo. Chegava até as fases finais, estava eu e mais 3 e nunca dava certo. E eu ficava muito chateada porque eu sabia que eu podia, eu sabia que eu era capaz. Mas eu acho que o Senhor nunca deixou porque estava muito mais alinhado a uma vaidade minha de não querer estar à sombra do meu pai do que mesmo de um propósito dele na minha vida. E hoje eu vejo o quão necessário eu sou lá. Né? Tipo, foi várias coisas que me fizeram voltar a estar lá e hoje eu vejo o quão necessário era que eu estivesse lá. Tanto de apoio familiar mesmo, assim, ao meu pai, como também que a empresa realmente está precisando. Sim. Então, assim, poderia ser uma grande frustração, porque eu estou num lugar que eu tentei fugir de estar, mas hoje eu considero uma grande bênção. Eu queria, pra mim, eu tava pensando assim, a coisa da comunicação nunca esteve nos meus planos, né? Porque eu sempre fui uma adolescente que, embora muito comunicativa, eu usava muito isso para esconder a minha baixa autoestima, o meu não pertencimento aos lugares, né? Então eu era comunicativa ali, mas assim, para não trazer muitos olhares para o que eu não queria que as pessoas vissem em mim. E aí hoje, me sentindo livre para me comunicar e dizer o que eu quero, ou traçar as minhas opiniões até no meu próprio trabalho, né, no meu trabalho formal, no tribunal, que eu nunca fui, eu tenho me visto cada vez mais
assim, solta para me comunicar com pessoas, para me colocar em lugares, para traçar objetivos, falar sobre coisas que fazem sentido ali para aquele momento que eu não tinha antes, porque me achava naquele lugar ali. Então, para mim, o plano era, vou ser uma grande servidora pública num cargo grande, bem sucedido, porque vou ter poder. Então, ninguém vai olhar se eu sou ótima, maravilhosa ou não. Eu estudei para chegar aqui, então eu me autoafirmo nesse lugar. Aí, não era o meu plano não foi esse, né, foi frustrado, assim, nesse sentido de que muito cedo o Senhor já me disse que não era o meu cargo de juiz federal que eu queria, assim, muito cedo o Senhor já me colocou ali naquele lugar de filho, não temos isso, não temos isso para frente, você pode estudar e conquistar outras coisas, mas não é esse lugar. E hoje, quando eu vejo aonde Deus me coloca, seja na igreja, nas equipes que eu atuo, seja nas empresas que eu trabalho com a minha parte da comunicação, seja nas minhas atuações no tribunal, eu fico pensando, meu Deus, eu nunca imaginei, eu nunca olhei para mim com essa perspectiva de vou acessar esses lugares, vou fazer essas conexões entre assuntos tão diversos e vou me sentir boa fazendo isso, e vou olhar para mim e ver, tenho planos para um futuro. Vou olhar para mim com 32 anos e pensar, acho que eu posso fazer uma segunda faculdade porque eu quero aprender um pouco mais sobre isso. Nunca. Então, essa liberdade, assim, no Senhor, do que o Senhor fez em mim para destravar a minha mente, hoje é uma bênção de um plano que não era meu. E um peso, eu acho que para mim um peso é não ter tomado ações de algumas coisas que eu queria. Eu sempre quis morar fora, mas eu nunca fui atrás. Sabe assim, eu ficava naquele lugar de, não, acho que talvez não, eu tenho que trabalhar aqui, porque eu tô na minha casa, tenho meu pai e minha mãe, eu tenho minha irmã, e eu tenho que... Sempre aquele lugar de, não, acho que talvez eu não vá conseguir, né? Então, talvez olhando... não é pra mim esse sonho, Isso, talvez não é pra mim. Então, talvez se eu tivesse ido um pouco mais atrás, se eu tivesse juntado um pouco mais de dinheiro, eu tinha conseguido fazer um estágio, tinha conseguido fazer um... Não, é uma frustração, assim, porque eu tenho um plano, pode ser que na vida, mais à frente, eu conquiste isso, né? De passar um tempo fora. Mas, nesse contexto de peso, pra mim, isso seria. Mas por uma decisão minha, por uma coisa que eu fiquei mais ali no lugar de, talvez não, melhor não. E não fui atrás. Esse foi outro ponto que eu não lembrei de começo, porque eu acho que realmente não é uma prioridade na minha vida hoje, assim, nos anos que eu tô vivendo, mas é outra coisa que pra mim tá muito diferente do que eu tinha planejado. E eu tenho uma sensação de que não tá acabado, que eu tô vivendo uma fase. É a questão da profissão mesmo, da carreira. Eu tive alguns momentos, inclusive, de querer desistir da medicina, ainda na faculdade, e foi algo que também Deus muito claramente priorizou, ele não deixou eu fazer isso, ou seja, ele queria que eu fosse médica hoje, né? Isso é um fato. E aí depois eu fiz outros planos, fiz plano de fazer residência em ginecologia e obstetrícia, e aí, assim, todo o meu plano de carreira sempre foi diferente. Quando eu queria desistir, eu tive que continuar. Quando eu fiz um plano ali para seguir um certo caminho, eu tive que sair, eu tive que parar. E é isso, é outra das coisas que com frequência eu revisito para pensar se eu tirei meu passaporte. Para ver se eu tô fazendo a minha parte. Ela amou, essa analogia. Para ver se eu tô fazendo a minha parte, né? De ser ativa, de não simplesmente me acomodar e deixar para lá. Sim. Não tenho absoluta certeza do que Deus quer fazer, se existe algo, se realmente é o que eu tô fazendo, e esse é o ponto final, mas eu tenho a sensação, sabe, de que, na verdade, o Senhor, ele ainda tem algo a cumprir nesse sentido, que talvez não seja o tempo, não tenha chegado o tempo, e é uma coisa que eu sempre revisito em oração, tanto de me policiar, de olhar o meu comportamento diante disso, e também de entregar a Deus e esperar os direcionamentos dele, o posicionamento dele, o tempo dele, mas... muito diferente do que eu planejei, totalmente. De todos os planos que eu pude fazer, nenhum se cumpriu, digamos assim. Mas também não é algo que me faz viver frustrada, de forma nenhuma, assim. Eu vou vivendo as fases, né? E tentando fazer com excelência, embora eu não me sinta no meu lugar final, digamos assim. Mas tentando fazer com excelência, servindo a Deus nisso e cuidando das bênçãos que eu tenho. Eu acho que isso é importante, porque assim, a gente estava até falando mais cedo, na hora que a gente estava tomando café juntas, sobre a importância da gente seguir no caminho, né? Fazendo as coisas, e lá Deus vai se revelando e vai falando pra gente outras coisas, né?
Então, essa semana eu tive que fazer, achei muito chique, gente. Eu fiz a minha bio de uma aula que eu vou dar fora. Aí eu mandei. Aí eu, vale-me Deus, nem faz um negócio desse, né? Olha, sou eu, né? Aí quando terminou, aí eu disse assim, Quem é Daniele Monteiro? Eita, prazer. prazer, achei chique. Aí eu mandei, aí a minha amiga que me convidou, ela disse assim, nossa, uau, maravilhosa, não sei o quê. E eu fiquei assim, na hora, eu fiquei, meu Deus, olha o que tu tem feito. Porque são das coisas assim que Deus ele vai mudando enquanto a gente está no processo. Sim, e vocês falando disso, eu lembrei, por exemplo, quando eu estava ainda em São Paulo, eu era gerente de marketing, e Deus falou assim, a próxima etapa que você vai trabalhar com liderança geral, se prepare. E aí eu fui atrás de estudar. E foi uma coisa muito pessoal, assim, não foi assim, ninguém que... Foi uma coisa assim que, ó, a próxima etapa é diferente. E realmente tem sido diferente. E eu fico, às vezes, né? Meu Deus. Que bênção é isso. Então, acho que a gente precisa... eu tô compartilhando ao mesmo tempo, lembrando, né, de fazer essa reflexão. É uma coisa que eu sempre tenho pensado, né? O que eu preciso fazer, Senhor, para tu continuar a me usar? E aí, assim, de peso, para mim, é a idade. Em que sentido? Da família, né? Não que eu sofra por isso. Às vezes o pessoal diz assim, porque a idade ideal para ter filho é tanto. Aí eu, ok. Aí até eu já falei, eu tava falando para as amigas minhas, talvez Deus não queira que eu tenha filho. E tá tudo bem. A idade... Ou talvez Deus faça um milagre. Deus queira que você seja... Ou talvez Deus faça um milagre. Tem essa idade e tá tudo perfeita. bem. Na verdade, a vontade, a idade ideal é o tempo dele. Então, assim, é um peso, mas assim, é aquele peso que não tem me parado. Então, eu olho... existe isso mesmo, né? Aí depois eu volto e continuo o meu caminho. Eu acho que de tudo que a gente compartilhou aqui, eu acho que tem algumas coisas que são importantes a gente pincelar. Primeiro, eu acho que nós 30 mais, nós temos uma facilidade de ter uma maturidade em relação a isso, né? Tipo, a lidar com essas frustrações. Todos nós nos frustramos, absolutamente normal. Frustração na vida faz parte, né? Nós aprendemos com as frustrações, com os nãos de Deus, com as coisas que saem do nosso controle, que dão errado e que não saem como a gente planejou. E eu acho que a gente realmente, não só por ser a gente, mas eu digo pela nossa fase de vida, pela nossa idade, né? Pela vida que a gente já viveu, eu acho que a gente tem uma facilidade de enxergar isso com essa maturidade, né? De enxergar que nos frustramos, não é como eu gostaria, queria que fosse diferente muitas vezes, mas tá tudo bem. Eu vou viver com isso, eu vou seguir a vida, eu vou fazer aquilo que eu preciso fazer, né? Eu acho que esse é um primeiro ponto. Um segundo ponto é que eu acho muito interessante de tudo que vocês compartilharam. Eu nem sou a host desse episódio, mas eu tô aqui falando como se fosse, né? Mas é que eu acho muito interessante é de que nada do que nós deixamos de fazer ou fizemos, ela está necessariamente conectado com a nossa competência, né? Às vezes nós somos extremamente competentes para fazer aquilo que nós nos frustramos. Para fazer uma viagem, para juntar um dinheiro, para entrar num relacionamento, para seguir uma carreira profissional, né? Para estudar mais, enfim. Talvez nós sejamos competentes. Eu acho que isso eu realmente senti no coração de falar para você que está nos ouvindo. Talvez você seja competente para fazer as coisas que você sonha. Mas talvez isso simplesmente não seja o sonho de Deus para você, né? E eu acho isso tão importante porque às vezes a gente liga as nossas frustrações à nossa competência, né? Tipo, mas eu sou capaz de fazer isso. E não necessariamente aquilo que você é capaz de fazer é o lugar que Deus tem para você, né? Isso é tão importante, eu acho que isso é tão... importante o nosso coração saber disso, né? E segundo, e terceiro, né? Já falei duas coisas, essa é a terceira. Que eu acho que perpassa muito pela nossa fala, de nós termos essas certezas de Deus, né? Deus me disse que não era por esse caminho, Deus me direcionou para fazer uma faculdade, me colocou para trabalhar em um ambiente X, Deus me disse que eu não ia sentar naquela posição, Deus me disse que eu iria casar, e de fato Deus disse. Deus realmente, ele nos fala muitas coisas. Nós precisamos estar atentos à sua voz. Mas, muitas vezes, Deus não diz. Né? E eu tenho certeza que todas nós, em todas as áreas da nossa vida, nós fazemos muitas coisas sem nós termos ali uma clareza específica de que Deus falou pra gente que era pra gente ir por esse caminho. Né? E eu acho que isso é muito importante também, porque às vezes as pessoas, elas se paralisam porque Deus não disse.
eu não sei se é para eu ir para esse caminho, eu não sei se é para eu tomar essa decisão, né? Vamos falar aí para a geração mais nova. Eu não sei se é para eu namorar com aquela pessoa. A pessoa tá ali prontinha, perfeita, uma pessoa de Deus, crente, ama o Senhor, uma pessoa de família. Aí você tá na idade, né? Já não tá ali nem jovem demais, né? Que tá ali numa fase diferente de vida. E você fica, eu não sei, Deus não me falou nada. Cara, talvez Deus não vai te falar nada. Né? Talvez seja muito mais uma decisão que você vai tomar. Essa é muito a minha... Podemos fazer um episódio de relacionamentos. Mas essa é muito a minha história de vida, assim. Um anjo não desceu e me disse que era pra eu casar com meu esposo, não, né? Foi muito uma questão de tomadas ali de decisões e de nós estarmos na mesma fase, estarmos alinhados, né? De nós gostarmos um do outro, sim, porque isso é importante. Sim. Mas eu acho que tem essa questão também. Acho que às vezes a gente se paralisa ali diante das nossas frustrações, porque Deus não me disse nada, né? E às vezes a gente simplesmente tem que seguir em frente. Eu tenho algo a comentar sobre isso, porque eu, bem jovem, eu era essa pessoa que esperava uma resposta clara de Deus para todas as coisas. E isso às vezes era muito complicado, porque, assim, eu queria uma resposta para fazer, mas em alguns casos eu queria uma resposta para não fazer. Se eu não tiver uma resposta para não fazer, eu não vou fazer. Aliás, eu vou lá, eu encaro. E Deus, uma vez, eu lembro que Deus teve misericórdia de mim, né? Porque eu tava sendo meio que dependente de resposta e, na verdade, ele não vai todas as vezes nos dar respostas, mas ele me deu uma palavra que foi muito transformador para mim. E que me guia até hoje, assim, eu nunca esqueci disso. Que foi assim, você tem intimidade comigo? Isso foi num devocional que eu fiz. Não vou lembrar agora o texto, mas eu posso até trazer depois, porque foi uma coisa que me marcou muito. Você tem intimidade comigo? Você me busca? Você ora todos os dias? Você lê? Você escuta a minha voz? Você lê a minha palavra? E, na verdade, escutar a voz de Deus, às vezes, é lendo a Bíblia, né? E, na verdade, isso que ele me falou foi através de um devocional que eu estava fazendo numa meditação, na leitura bíblica. E aí ele disse assim, se você vive em comunhão comigo, eu não preciso responder tudo. Eu assino embaixo das tuas decisões. Uau. Isso foi muito transformador, porque toda vida que eu tava para ter que tomar uma decisão importante e me dava algum tipo de insegurança de tomar, eu parava e olhava para a minha vida devocional e a minha vida espiritual ali do último mês, por exemplo, como era que tava. Porque assim, por mais crente que você seja, todo mundo tem épocas difíceis. Às vezes você tá com uma mãe internada, e aí você tá tendo que dar suporte ali à sua mãe internada, e aí você não tá conseguindo ler a Bíblia todo dia. Isso é um fato, né? E assim, na minha vida é muito claro que quando eu tenho qualquer tribulação extra de rotina, que eu passe uma semana que eu não leio a Bíblia direito, e às vezes não leio a Bíblia direito, eu nem deixei de ler, mas eu tô lendo com a cabeça sempre em outro canto, sem estar de fato com o coração aplicado naquilo. E assim, o meu nível de estresse, ele aumenta absurdamente. Eu realmente fico assim, eu meio que saio um pouco do juízo, sabe? Eu fico muito mais estressada com as minhas crianças, eu claramente saio um pouco do eixo. E aí, toda vida que eu tinha que tomar uma decisão importante, eu parava e pensava, como foram as últimas semanas, assim? Porque se eu não vinha, de fato, tão... tendo devocionais com mais, assim, não com mais, mas com dedicação, conseguindo me concentrar, com atenção naquilo, né, de coração aplicado naquilo que eu estava fazendo. Aí eu dizia, melhor eu não decidir agora, deixa eu me ajustar. Mas, assim, claramente, eu passei a ser uma melhor tomadora de decisões e perdi um pouco o medo de arriscar. Porque eu literalmente, eu tô sentindo vontade de fazer isso, eu vou começar a fazer. Eu vou começar a agir em direção para que isso aconteça e dê certo. E aí, toda vida também que era uma coisa mais importante, algo maior, algo que envolve planejamentos maiores, aí eu começava, de fato, ser muito intencional na minha vida devocional em direção àquilo, entregar aquilo a Deus de uma forma clara. Não só abrir, mas pedir ao Senhor sensibilidade de ouvir a voz dele, porque às vezes a gente quer ouvir o que a gente quer, a resposta que a gente quer, né? E muitas vezes Deus não fala, na verdade ele até pode estar falando, e você que não está ouvindo porque não é o que você quer. Então, hoje eu tenho algo que eu acho que vai ser bom para mim, para minha filha, para minha família, decidir escola, botar ou não na escola, coisas mínimas, mas que tenham uma importância significativa. Botar ou não na escola é trivial.
mas é importante, Uhum. né? O Sim. momento de botar é importante. Então, assim, toda vida que eu tive que tomar essas decisões, eu realmente passei a ser muito intencional no meu devocional, naquele tema, e de cuidar da minha vida espiritual. E eu passei a tomar decisões de forma muito mais tranquila, sabe? E pra mim também isso mudou tudo quando, assim, eu fiz um plano, me dediquei para aquilo e deu errado. Por quê? Porque eu nem todo plano que eu faço com uma direção clara de Deus. Deus mandou eu fazer isso assim. Não, foi uma decisão minha. E durante todo o trajeto eu estava ali pedindo direcionamento, pedindo que ele estivesse presente, pedindo que ele viesse dar clareza se aquilo era o certo ou não. E a partir do momento que deu errado, eu simplesmente entendia que o Senhor tinha fechado aquela porta. Sim. Porque ele caminha comigo. Foi essa palavra que Deus me deu nessa época, que tipo, pisa que eu piso contigo. E se não for pra pisar, eu tiro teu pé. Uhum. Tá entendendo? E eu acho que é isso. Isso foi muito transformador pra minha vida, assim. Até no sentido de quando os planos se frustravam. Sim. Sabe? De não ser frustrado. Meu plano frustrou, mas eu não sou frustrada. O que eu achei mais fantástico de tudo, sabe o quê? Porque você já respondeu a última pergunta. Porque você é sempre muito sábia. Qual é a última pergunta? Como foi que Jesus transformou, né, no nosso coração a forma com que vocês veem, como vocês lidam com essas frustrações, com as redefinições da vida, com aquilo que é colocado em outros lugares? Como é que vocês veem que Jesus transformou isso? Eu acho que essa experiência da Fiamma com o Senhor, ela diz muito sobre isso, né? Sobre como encontrar em Deus esse lugar de ter paz nas redefinições e caminhar, ainda que não tenha uma palavra ali do Senhor. É isso que eu te digo. Pra mim isso é muito natural. Até assim, as incertezas. Por isso que pra mim foi muito fácil dizer pra Duda, tu não precisa casar com a tua decisão. Você pode decidir não ter filhos, e se você mudar de ideia daqui a 2 anos, você tem, sabe? Não precisa ser definitivo. Isso é uma coisa, eu sempre quis ter muitos filhos, e hoje eu não posso, assim, liberar pra engravidar. Eu realmente só vou engravidar hoje se for uma coisa que Deus determine, porque eu estou cuidando de todas as formas pra que não aconteça. Mas eu ainda tenho vontade de ser mãe de novo, de mais um. Mas ao mesmo tempo também me sinto velha. Mas tá tudo bem, eu não sei. As pessoas dizem, vem o terceiro, né? As pessoas, você tem um A Fiamma filho. se sente velha, gente. A gente ama. Não, velha na vida reprodutiva que eu falo, né? Para ser mãe dentro da De lógica. qualquer forma, não tenta, não tenta falar. Dentro da lógica. Ama, a gente ama do mesmo jeito, sabe? Que é do coração dela. Enfim. Eu me sinto velha, inclusive, porque eu me sinto bem cansada. A diferença que eu senti da primeira filha pra segunda foi, assim, brutal. O impacto que teve na minha qualidade de vida e saúde foi brutal. E eu não sei se eu vou ter outro filho ou não. Eu tenho muita vontade, ao mesmo tempo, não sei se vai caber dentro dos planos que a gente está vivendo. Hoje, realmente, está totalmente fora do planejamento. Aí a pessoa me pergunta, eu digo assim, me pergunte daqui a 2 anos, que eu vou saber. Provavelmente já vou ter uma certeza diante disso. Ou pelo menos, eu vou ter uma certeza, né? Se Deus vai ter, eu não sei. Mas eu quero estar posicionada nesse sentido. E quando eu casei, a gente mudou para o interior, porque o trabalho do meu marido é lá. Embora mudamos para o interior... a gente sempre teve assim uma vontade de voltar, bem impossível dentro da nossa vida, do nosso trabalho hoje, assim, voltar para Fortaleza, não cabe, mas sempre teve uma semente. A gente nunca se sentiu 100%, estamos aqui, vamos ficar aqui, né? Então, eu sinto que a gente não tem, a gente gosta muito de viver lá, até o meu marido que quando mudou foi com um pouco mais de dificuldade, mas hoje ele gosta, ele aprendeu a gostar, mas a gente não tem muito raízes, sabe? Nada é muito certo. E pra mim tá tudo bem, assim. E se morarmos lá para sempre, ok. Se a gente voltar pra Fortaleza, ok. Pra mim é muito natural, realmente, essa questão. Eu, assim, compartilhando da minha vida, eu acho que eu sempre tive muita dificuldade, não é nem de lidar com a frustração, mas com a incerteza. Eu sou uma pessoa que eu preciso de certezas, assim, né? De planejamento. Eu sou muito planejada, tenho a tendência de ser muito metódica. Já melhorei muito, já avancei muito nisso, mas assim, eu tenho essa Babi balançando a cabeça aqui constantemente. Mas de fato, assim, eu tenho essa tendência de precisar mesmo amarrar ali as coisas, né? Que é justamente por isso que nós tivemos essa conversa, assim, de tipo, Duda, você não precisa casar com a tua decisão, né? Daqui a pouco você pode mudar de ideia e tá tudo bem, né? Então eu acho que a minha dificuldade maior sempre foi dessa de ter o controle, de estar no controle.
Quando é que eu aprendi isso? Quando eu passei por uma grande frustração na minha vida, né? Que foi a minha vida familiar antes de casar, que foi o divórcio dos meus pais. Então, assim, ter passado, que não foi simplesmente um divórcio, foram muitas coisas, né? Muitas nuances que envolvem várias pessoas, mas ter passado por um momento mais escuro da minha vida e da minha alma, e que eu me lembro muito, assim, de uma noite específica, de eu ajoelhar no chão do meu quarto e eu orar para o Senhor e eu dizer assim, Deus, eu não aguento mais. E aí eu lembro de que quando eu disse isso, assim, Deus, eu não aguento mais, eu me lembro que eu fui invadida por uma paz que excede realmente todo o entendimento. Eu vivi aquele texto bíblico, né, de ser invadida por essa paz que excede todo o entendimento. Que é uma paz que não faz sentido diante das dores, das frustrações, dos desafios, das lutas que a gente passa. E aí eu me lembro que a partir dali, eu fui aprendendo dia a dia a, não é nem abrir mão do controle, porque eu nunca tive, mas é a entender que eu não estava no controle. Então eu acho que é uma jornada, para mim foi muito uma jornada, sabe? De entender, eu acho que à medida que eu fui entendendo que eu não estava no controle das coisas, por mais que hoje, nessas coisas pequenas, às vezes eu quero ali casar com uma decisão, eu tenho facilidade de mudar de ideia. Sim. Antes eu não tinha, né? Antes eu realmente, tipo, casava com aquela decisão, não posso abrir mão, tem que ser isso e vai ser assim, porque isso é o que tá no meu controle, né? É verdade, que muda de ideia é fácil hoje mesmo. Né? E eu já fui muito difícil isso. Já. Mas é assim, quando tem uma ideia 100% naquilo, aí mudou. Isso. Resolveu também, né? Então eu acho que quando eu aprendi a realmente entender que eu não estava no controle de todas as coisas, eu lidei muito melhor com essas frustrações. E eu acho que sair do controle me levou a esse lugar de contentamento. Eu acho que eu realmente fui para um extremo, né? Não que eu era uma pessoa não contente, mas eu era uma pessoa que tinha essa necessidade de controlar as coisas, absurda. E o Senhor realmente foi trabalhando em mim e hoje eu consigo querer às vezes ali coordenar alguma coisa, mas assim, está tudo bem se isso não sair como eu planejei, né? Esse podcast é um exemplo disso. Nós até estávamos conversando sobre isso enquanto a gente arrumava tudo aqui, né? Caramba, quem me viu, quem me vê. Há 10 anos atrás, eu ia dizer, não, gente, porque tem que sair assim, tem que sair desse jeito e tal, querendo organizar e controlar todas as coisas. Hoje e agora a rainha do orgânico. Hoje eu sou orgânica. Eu quero que realmente flua, eu entendo que isso transborda do que nós temos, né? Para entregar e para compartilhar. E eu acho que é isso. A minha resposta é essa. Eu tenho uma dica prática, que é assim, quando eu percebo que eu tenho uma necessidade de aprender algo que eu tenho dificuldade, vou dar um exemplo. Eu tô com dificuldade aqui nessa espera para viver as promessas. Então, eu tento fazer meu devocional focado em histórias que falem sobre isso e ler livros que falem sobre isso. Então, teve uma época, por exemplo, que eu li vários livros sobre espera. Aí teve uma época que eu li vários livros sobre sofrimento, porque eu tava sofrendo, entendeu? Então, eu tento pegar nessas outras pessoas, nas experiências. Isso, e me aprofundar. Então, assim, eu começo a ter uma perspectiva diferente também daquilo, né? Então, eu amo recorrer a bibliografias temáticas para tentar ver o que essas outras pessoas têm aprendido de Deus, né, no texto bíblico, para eu poder também ficar mais fácil. Porque eu sou racional no sentido assim, ó. Então, se isso aqui é de Deus, eu não tenho como controlar. Então, eu tenho que ficar contente. Eu tenho que ter essa racionalidade, assim, mínima, né? Então, pra mim não é assim, eu fiquei tranquila, de repente. Não, eu reflito muito sobre aquilo até eu ficar tranquila, né? Então, pra mim tem essa... É como se fosse uma necessidade de me aprofundar mais, de criar mais bases ali pra... É um princípio parecido com o da terapia, né? Sim. Tipo, quando você fala, você vai percebendo melhor a situação, os seus sentimentos, aí reflete sobre aquilo. Sim. Você lê sobre o assunto, queira ou não, te cerca de... A minha forma de lidar, eu acho que não mudou muito dos 20 e poucos anos pra cá. Acho que eu só aperfeiçoei meu método. Ela tem um método próprio. Um método próprio. Que foi o que eu compartilhei no episódio da Duda, né? Que foi o segundo episódio. Que é realmente viver o dia. Como que eu posso lidar com isso hoje? Não é que eu vou me livrar disso pra sempre, mas e hoje? O que é possível fazer com isso agora? Então, a minha dica, gente, é essa. É vocês realmente tentarem viver o que é possível. Não chegou a estação que eu queria, não chegou o momento que eu queria, não chegou a promessa que eu tô esperando,
Mas e hoje? O que é que eu posso fazer em relação a isso? E isso faz muito sentido, eu acho que pra gente fechar esse tema, porque é uma coisa que é uma máxima muito na minha vida, e eu tinha até conversado, a gente conversa muito com a Dani e a Paty, porque a gente vive aqui ainda em fases, né, semelhantes, que é sobre o que nós estamos fazendo, a vida que nós estamos vivendo, né? O Senhor nos deu uma vida, o Senhor tem nos dado saúde, tem nos dado graça de conquistar o nosso trabalho, de viver. Então, para mim, essa pergunta, assim, ver Jesus me reconectando nessas novas, né, recolocações da vida ou nas frustrações, é entender que Deus está no controle e que Ele não sai desse controle, Ele permanece nesse lugar, Ele está acessível a nós, a nos guiar nas nossas decisões, a colocar o chão aonde não tem para que o nosso pé pise, para que nós possamos olhar para o nosso dia e ver o que Deus tem feito hoje, para que quando a gente alcance aquilo que a gente tanto almeja, a gente olhe e veja, não foi a força do meu braço. Foi Deus que me fez chegar até aqui. Não foi os meus sonhos de 20 anos que me fizeram hoje, com 30, ter o que eu tenho, conquistar o que eu conquistei. Mas foi o Senhor que hoje, com 30, fez eu conquistar com 32, com 40, com 50. Quantos anos o Senhor nos fizer conquistar aquilo que nós sonhamos ou almejamos hoje. Então, nós queremos desafiar você, caro ouvinte. Eu sempre quis dizer caro ouvinte, eu estou chique. Estou chique, caro ouvinte. Você a olhar para a sua vida com esse olhar da perspectiva do Senhor. Sabe, olhar para você com mais gentileza, para o seu tempo. E às vezes, se você precisa se chacoalhar e sair do lugar para conquistar o que está ao seu alcance, que você possa se mover em direção a isso. Que você esteja sensível à voz do Senhor para entender e ouvir os passos dele para as próximas estações. E eu queria agradecer por esse episódio, porque eu acho que eu termino esse episódio um pouco mais assim, calma, porque eu tava um pouco apavorada. Eu tava achando que eu tava meio frustrada. Não, gente, eu tô bem, para. Essa é a nossa conversa. É isso. Que bom. Obrigada, gente. Até a próxima. Pessoal, esse é nosso último vídeo da primeira temporada do podcast No Caminho Sem Roteiro. E eu queria encorajar você agora a deixar embaixo aqui, ou mandar no nosso Instagram, @nocaminhosemroteiro, alguma dica daquilo que você gosta mais. Eu queria que o podcast fosse um pouco mais longo, um pouco mais curto, eu queria que vocês conversassem sobre determinado tema. A gente está aqui para abençoar a vida de vocês. Então, deixa aqui a sua sugestão e vamos juntos caminhar nesse caminho sem roteiro para a glória do Senhor.